histórias pra contar. Eu quero histórias pra contar. Se não daqui de outros lugares que eu passar. Boa noite. Está começando a nova temporada do Teatro na TV, na Vale TV. E a música da vinheta que acabaram de escutar é a música do Márcio Filber, Histórias para Contar, né? Isso. E o Márcio está aqui um pouquinho conosco aqui para falar um pouco sobre a banda dele, sobre a história dele, né? Hoje a gente está aqui no foyer do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. E está ocorrendo aqui acho que um edital de música, isso? Não é edital, mas é um projeto chamado Mistura Fina, Música para Fugir do Trânsito. Isso. Em todas as quintas-feiras, se eu não me engano, aqui no foyer do teatro tem uma apresentação musical com entrada franca. Isso. Fala um pouco para nós do teu projeto, né, das tuas músicas, né, a origem da música, né, que é um blues, meio jazz, né, uma mistura de coisas, né? Tá, fica à vontade. Certo. Muito obrigado. Então esse é um projeto que se chama Nos Trilhos do Dixieland. O Dixieland é um estilo musical considerado o primeiro subgênero do jazz, né, que surgiu lá no início do século XX. Ele também é conhecido como Jazz de New Orleans, né, por ter surgido na região. E a nossa ideia desse projeto, então, é poder trazer um pouco da sonoridade das raízes, né, da origem do jazz, e ao mesmo tempo, utilizando letras em português, contar a história de um artista de rua, que é um pouco da minha história, um pouco da história de muitos que participam do projeto, que eu vivi, que a galera viveu também, que é a história de um rapaz que, né, teve um emprego normal durante um tempo, até que decidiu se demitir, descobriu a rua como um lugar para poder exercer sua profissão, para poder ser uma vitrine, para poder mostrar o seu trabalho, mas também descobriu que a rua e o chapéu, elas são muito importantes em várias questões, né? Não só da sobrevivência, mas a questão da acessibilidade da arte, a questão da própria cultura de livre acesso, onde qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode contribuir com o que pode, ou pode não contribuir com nada caso não possa, né? Então tem uma questão muito forte dos direitos que a gente tem mesmo, né? Da valorização do trabalho da arte, né? Exatamente, da valorização do trabalho da arte. Porque a gente acredita que onde tem arte não tem violência, a gente acredita que a cultura e a arte na rua, elas ajudam na saúde pública, elas ajudam na segurança, elas ajudam na educação. Então, por esses motivos, a gente seguiu adiante nesse trabalho com esses dois intuitos, né? De trazer um pouco da origem do jazz e, ao mesmo tempo, contar a história de um artista de rua viajante, que é a história de muitos que estão por aí circulando pelo mundo, levando um pouco das culturas que nem os menestréis faziam, né? Levando culturas de uma cidade para outra, aprendendo, ensinando assim como cada um pode, né, de forma livre e desimpedida. Legal, que bom. E, né, como tu tinha dito antes também sobre a valorização do trabalho, né? Eu tinha até comentado no programa anterior que a gente corre atrás do dinheiro não simplesmente pelo dinheiro, mas pelo fato para continuar fazendo arte, né? Para continuar fazendo arte, que é uma coisa difícil hoje no país, né? E a gente tem que valorizar o trabalho que a gente tem, né? Que é o suor, que é o serviço que a gente presta, né? Então tá, conversamos aqui com o Márcio Filber. Eu vou deixar o clipe aqui na íntegra, vai passado, né? Histórias para contar. Isso aí, curtam aí, tá? Valeu, galera. Show! E pegando estrada, a gente também acaba aprendendo, conseguindo muitas coisas. Então essa música ela é uma continuação dessa, ela se chama Histórias para Contar. 1, 2, 3.
Boa noite, está começando mais um programa Teatro na TV. Hoje, dia 5 de outubro de 2018, são 9 horas da manhã e a gente está aqui em Porto Alegre, no bairro Ipanema, na casa do Ayrton de Oliveira. O Ayrton de Oliveira é um amigo meu já de 2 anos já que a gente se conhece do teatro, né? E o Ayrton é diretor, é produtor, é ator, O que tu não é, Ayrton? Cenógrafo, figurinista, é tudo no teatro, né? Tudo no teatro, isso aí. E a gente vai começar a temporada nova, então, entrevistando ele, perguntar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a história dele no teatro. O Ayrton, ele vai estrear uma série de vídeos no programa, que é um quadro Teatro em Pauta. Ele vai fazer comentários breves de assuntos bem interessantes no teatro. Então, fiquem atentos aí que ele vai estar por algum período aqui no Teatro na TV. Ayrton, prazer estar aqui. Prazer. A gente se conhece já faz algum tempo no teatro, uns 2 anos, né? Eu lembro que tu foi o primeiro jurado que eu tive o prazer de conhecer, foi em 2016, no Festival de Sketches no Novo Hamburgo, né? E desde aquele tempo a gente tem se encontrado, né? Se fechado por aí nos festivais, né? Eu acho que foi o primeiro festival que eu julguei um espetáculo que tu participava, né? Foi o primeiro festival. E por aí adiante, depois que tu fez Greta Garbo, eu segui encontrando bastante vocês. Sim, encontrando a gente no estado, né? Bom, tu quer saber como que foi o meu início, né? Pode contar um pouco. Na realidade, eu iniciei a fazer teatro na década de 70. Quando eu ainda era adolescente, eu fazia em Alegrete, num grupo de teatro que era o nome Paulo Pontes. E a gente ia a festivais, né, de teatro amador no interior do estado. Aí, eu achei que isso ia passar, né? Aí eu vim fazer em Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre fazer a faculdade de Engenharia Civil. Engenharia Civil. Aí eu estava fazendo Engenharia Civil, um belo dia eu resolvi fazer uma oficina de teatro. Fui fazer oficina de teatro com um ator que estava ministrando e o grupo todo da oficina se entrosou super bem, a gente meio que terminou fazendo um grupo daquilo que nunca resultou num espetáculo. Aí eu resolvi fazer vestibular para artes cênicas na URGS. Eu entrei, eu fiquei uns 2 anos fazendo artes cênicas e engenharia civil. Eu fazia engenharia civil na Unicinos e artes cênicas na URGS. Então, daí, resolvi, 1 ano antes de me formar em engenharia, eu resolvi que não, por N coisas, que eu não ia mais me formar em engenharia e seguir fazendo só teatro. Daí, os primeiros trabalhos que eu fiz em Porto Alegre, teatral, foram dentro da universidade mesmo. Fomos para festival de teatro estudantil, né, universitário, em Blumenau, por exemplo. E depois já foi indicado melhor ator e coisa e tal, e já peguei o gosto pela coisa. E daí em diante eu segui atuando em vários espetáculos adultos e infantis. Parei um pouco a faculdade para poder atuar e com essa coisa comecei também a produzir, né? Porque era um nicho que não tinha quase. Ou os atores produziam as peças ou a peça não rolava, né? Faltava bastante produtor, eu comecei a produzir bastante. Aí, um certo tempo, com a preguiça um pouco de ser ator, eu resolvi sair do palco e dirigir o primeiro espetáculo. Né? Então, desde então, eu mais dirijo e produzo do que atuo. Tu comentou, né, anos 70, né? Como é que era assim, fazer teatro naquela época, né? Acho que era ditadura, tinha repressão, né? Como é que foi? Era muito engraçado porque a gente ia para um festival, então se apresentaria à noite. À tarde a gente fazia uma apresentação no mesmo lugar para a censura. Para um fiscal da censura, né? Mais de umas vezes. Sim. E aí eles iam, né, com o texto na mão, iam censurando e cortando o que não podia. Geralmente as nossas peças não eram nada muito... Porque o nosso diretor era um pouco religioso, né? Então ele não colocava... Não pegava pesado. Não pegava pesado, não tinha nada de conotação política na época, né? Apesar de eu achar que deveria, né? Sim. Mas também não tinha idade para impor essa como diretor, né? Mas eram muito legais, porque a gente ia a festivais
que acontecia em várias cidades, como hoje acontece, né, no Rio Grande do Sul. E Tinha bastante movimento, então? tinha dos bastante festivais? movimento, mas era uma coisa mais reprimida, assim. Era bem mais reprimido, né, as manifestações, porque a gente sempre achava que alguém estava espionando a gente, né. E depois, assim, então tu continuou com a produção e fazendo teatro até hoje? Foi Até hoje. praticamente isso. Hoje em dia eu só produzo os espetáculos que eu dirijo. Eu não produzo mais espetáculo de outros, mas eu produzi bastante. Eu produzi um dos maiores sucessos do Teatro Gaúcho, que é esse Meu Ponto G Falasse, Ah, muito conhecido. que estreou em 97 Não assisti. e existe até hoje o espetáculo. Eu parei de produzir nos anos 2000, 2001, por questões também que eu queria fazer outras coisas. Mas esse aí é um espetáculo. Aí eu fui dirigir um espetáculo meu em 99, daí que eu comecei a me distanciar deste espetáculo, né? Por outras questões a gente fez 4 temporadas no Rio, né? Então foi um sucesso no Rio também, Que legal. se meu ponto já falasse. Então tanto que uma atriz ainda ficou lá no Rio de Janeiro, mas eu resolvi, daí eu dirigi vários espetáculos e eu gosto muito de dirigir espetáculo para a infância, né? Sim, sim. Que eu acho que é um público que tem um retorno imediato, assim, porque quando eu comecei a fazer teatro, espetáculo infantil era garantia de público e de ganhar dinheiro. Até né? hoje é, né? Mas hoje é menos, né? Não garante que vai ter plateia, porque as crianças um dia ficam muito no computador, né? Sim, Coisa sim. e tal. Na época não, na época era só TV, então saíam para... Teatro, Né? Então, o dia que chovia no sábado e no domingo era garantia certa tinha um trabalho que de um rendesse tra- alguma coisa, né? de lotar o teatro, porque os pais não iam para o parque, né, com as crianças. Mas o que acontecia bastante também é que no teatro que a gente fazia a temporada, no fim de semana, a gente tinha durante a semana pauta para fazer para escolas, então a gente vendia para escolas, né? Então qualquer ator poderia vender ingresso para escolas e a gente formava a plateia. Então sempre rendia dinheiro espetáculo infantil, né? Mas eu não posso reclamar porque eu também sempre fiz espetáculos adultos que renderam e que tinha plateia, né? Boa, assim. Faço até hoje, porque hoje desde 2005 tenho um espetáculo que eu dirijo que é Como Emagrecer Fazendo Sexo, que é uma comédia que, né, faz 13 anos que a gente faz o espetáculo e sempre que entra em temporada tem sempre um bom público, né? Tem previsão para entrar em temporada de novo ou não? Eu acho que a gente vai voltar no Porto Verão Alegre, Legal. agora em janeiro ou fevereiro, não sei ainda que data, porque ainda não tá Teatro fechado. Renascença de novo? Não sei se o Renascença, porque o Porto Verão ele coloca em vários lugares, né? Então depende da programação deles. A gente gosta de fazer ali no Renascença, que é o lugar que mais... Ou Álvaro ou Renascença. No Porto Verão é melhor no Renascença, que é um teatro maior. Entendi.